Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engeral. Na aula anterior, nós falamos sobre o disjuntor, a função dele, as classes, alguns pontos interessantes sobre ele. Isso são coisas que nos ajudam a entender o funcionamento e também a dimensionar corretamente esses dispositivos, né? Na aula de hoje, iremos falar sobre o terror dos eletricistas, o dispositivo DR. E eu chamo ele carinhosamente de terror aí dos eletricistas, simplesmente porque muitos profissionais, eles deixam de instalar o DR alegando que ele fica caindo à toa, ou seja, desliga sozinho do nada. Mas será que é verdade mesmo, né? Acho que não. Na verdade, o DR ele está apenas relatando que a instalação tem problemas e precisa ser revisada. Então ele funciona como um fiscal. O DR é literalmente o dedo duro da instalação. Ele separa os eletricistas profissionais dos pica-fios, né? Por isso que é um dispositivo obrigatório por norma. Bom, agora que eu já fiz o filme desse camarada aí, desse dispositivo, bem ou mal você precisa saber como que ele funciona. Afinal, é obrigatório colocar ao menos um desses em uma instalação nova ou reforma completa. Vamos para o quadro que eu vou explicar melhor sobre o DR. Bom, galera, estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre o dispositivo diferencial residual, mais conhecido também como DR, tá? O que é isso? O que é esse dispositivo? O dispositivo diferencial residual, ele simplesmente é um dispositivo, é um disjuntorzinho, quer ver, ó? Põe uma foto aqui pra mim, ó, de um DR, ó. Esse DR aqui, ó. Esse DR, que é o dispositivo, ele é igualzinho o disjuntor no quadro de distribuição. E a função dele é proteger contra a fuga de corrente. Mas aí eu vou explicar um pouquinho o que é a fuga de corrente, para vocês entenderem como é que ela ocorre e para vocês entenderem por que ele existe, tá? Vamos lá. Para que serve um DR? Protege contra efeitos nocivos causados pela corrente de fuga, tá? Então a gente precisa de entender um pouquinho o que é a corrente de fuga. A corrente de fuga é uma corrente indesejada, ou seja, é aquele momento que você tem um cabo conduzindo energia e aí você descasca nesse cabo, decapa nesse cabo, e a partir daí você tem a perda de energia. Isso é uma corrente de fuga, tá? A corrente de fuga também, ela tem o escoamento dela, né? Que é, no caso, o aterramento. Então, se vem uma corrente de fuga, entrou na carcaça de um equipamento e esse equipamento está aterrado, na mesma hora ela vai embora para a terra. Ali a gente tem corrente de fuga, tá? Só que essas correntes, elas fazem o quê? Quais são os efeitos causados aí, ó? Aumento do consumo de energia. Pensa o seguinte, você tem um tubo, põe um tubo aqui para mim, e aí tem a água passando nesse tubo. Só que aí você vai fura esse tubo. Então você tem perda de água, esse tubo está vazando. E a mesma coisa com a energia. A energia está passando dentro de um cabo, dentro de um condutor, e aí quando você decapa e encosta em alguma coisa que está aterrando, essa corrente vai fugir dali, ó, e vai embora para a terra. Como ela já passou lá pelo medidor, você tem um aumento do consumo, você tem a perda de energia. A corrente de fuga causa isso. Além disso, a gente tem o aquecimento indevido dos condutores, afinal, está precisando de mais corrente, está indo embora, né? Aquela corrente está indo embora ali, então ele vai aumentando a corrente, causa o aquecimento do condutor indevido, tá? Porque a gente tem um limite de aquecimento, e a partir daí pode ocasionar o que? Incêndios, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, incêndios. Então, a corrente de fuga ela causa até incêndios, além também do choque elétrico. A corrente de fuga causa também o choque elétrico. Por exemplo, você tá uma massa que está energizada, uma geladeira antiga, por exemplo, né, que você tá lá, aquela geladeira descascada, e aí você encosta nessa geladeira e toma um choque, né? Então ali tá tendo uma corrente de fuga, e aí você toma um choque a partir dali. Então você pode ficar preso a isso. E para aí que entra o DR, olha. Mas como que age o DR? Ele interrompe automaticamente a alimentação de energia. Vamos pensar para proteção pessoal. Isso mesmo, olha, proteção pessoal. A pessoa chegou, encostou num cabo energizado e aí, dependendo da corrente que está passando naquele cabo ali, a pessoa fica presa, né? Lembra da história que eu contei do chuveiro? Aquele chuveiro que eu fiquei preso na rede lá 220, que eu fiquei preso à resistência? Pois é, ali eu fiquei preso e não tinha um DR na rede. Então, como é que eu soltaria nesse caso? A minha sorte foi que eu chutei a parede, caí, quebrei o box. Não, é uma história que eu já contei. Mas como que você, no caso que fica preso à rede, como é que você se solta? Ninguém pode chegar e encostar em você e te empurrar, porque senão a pessoa também toma choque. Ela tem que ir lá e desligar o disjuntor, né? Desenergizar o circuito. Só que aí que está o detalhe, né? O DR, ele faz isso automaticamente. Ele é a função da pessoa que correu lá e desligou o disjuntor. Isso é a função do DR, tá? Ele faz isso sozinho. Aí como é que ele fica? Primeiro,
É obrigatório esse dispositivo, galera, é obrigatório. Tem até lei federal que obriga o uso desse dispositivo, tá? E na NBR 5410, ele fala que para proteção pessoal, a corrente diferencial residual, ou seja, a corrente que vai atuar para corrente de fuga só, tá? Não é corrente nominal, que nem disjuntor não, é diferencial. Ela é menor ou igual a 30 mA. Aí você pensa, 30 mA, você pega 1 ampere, divide por 1000 e multiplica por 30, dá 30 milésimos de ampere. É muito baixa a corrente. Agora, você me pergunta também, por que eles decidiram essa corrente, né? Onde é que falou que 30 mA protege? Isso aqui é um estudo, né, que foi feito aí por órgãos internacionais que disseram que a corrente que o coração suporta antes de entrar em parada cardíaca, né, em parada cardiorrespiratória, é de até 30 mA. Então é muito menos de 1 ampere. São milésimos de 1 ampere, tá bom, gente? Então, ele é obrigatório, não tem dessa. Se você for fazer uma instalação elétrica nova, tá? Você chega na instalação e vai fazer uma instalação elétrica nova, pegar o projeto e tiver sem o DR, o engenheiro pode ter o CREA cassado, porque ele não está respeitando a norma NBR 5410. É muito sério isso. E você, se for fazer uma instalação que não tenha projeto, talvez seu cliente não investiu em projeto, porque isso é comum, gente. Apesar também de ter projeto de instalação ser obrigatório, mas a gente encontra aí no mercado muitas instalações que não tem. E não tiver um DR, e você tiver que refazer a instalação e não colocar DR, quem está negligenciando é você, tá? Porque ele é obrigatório. Você tem que seguir a norma à risca, né? Ok, conceito de atuação. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre contato direto e contato indireto. Contato direto, quando há falha de isolação ou remoção das partes isolantes com toque acidental da pessoa na parte energizada, né? Galera, nesse caso aí, ó, a gente tem simplesmente a pessoa encostando diretamente no condutor, né, numa parte que está energizada. Vamos entender agora então o que é o contato indireto. Contato indireto através do contato da pessoa com uma parte metálica, seja a carcaça do aparelho, que está energizada por falha de isolação, com interrupção ou inexistência do condutor de proteção. Então, galera, o contato indireto é aquele que a pessoa encosta numa massa que não era para estar energizada, mas está, né? Uma máquina de lavar roupa aí, que nem vocês viram na animação, qualquer equipamento que tenha a carcaça energizada, você acaba tomando um choque através da carcaça, tá bom? E como é que fica o dispositivo DR nesse caso? Dá uma olhadinha nessa animação aqui, ó. O dispositivo DR protege a pessoa dos efeitos das circunstâncias ao lado, sendo que no caso do contato direto é a única forma de proteção. Isso mesmo, gente. Por que o DR é a única forma de proteção no contato direto, quando você encosta no cabo? Porque, no caso, nem aterramento resolve isso, né? Agora, já na carcaça do equipamento, por contato indireto, você já tem como aterrar o equipamento e aí a fuga, né, a corrente de fuga, ela vai embora para a terra, tá bom? Então, no caso direto, somente DR protege. Por isso que ele é obrigatório, né? Talvez você está lá mexendo com o chuveiro e tal, toma um choque e o DR vai te salvar num caso desse. Legal? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito de funcionamento, tá? A somatória das correntes que passam pelos condutores ativos no núcleo é praticamente igual a zero, tá? Existem correntes de fugas naturais que não são relevantes. Quando houver uma falha à terra, né, ou seja, essa corrente de fuga, a somatória é diferente de zero. Irá induzir no secundário uma corrente residual que provocará, através de eletromagnetismo, o disparo do dispositivo DR, que vai desligar o circuito. Então, gente, como a gente percebeu aí, quando você tem entrando no DR, eu vou explicar o esquema de ligação ali, mas você tem a energia entrando por cima do DR, você tem a soma vetorial das correntes de cada fase ou de fase neutro, tá? Quando ela se soma vetorialmente, ou seja, quando ela se choca, a corrente tem que ser igual a zero. A partir do momento que eu encostei numa fase ali, a corrente está indo embora pela minha mão, está aterrando, e aí ela não volta para dentro do DR. Isso ele identifica aqui. A corrente que entrou nele, a corrente que saiu dele não voltou para ele, né? Não somou. E aí, automaticamente, ele dispara. É isso que é o princípio de funcionamento do DR. Agora, uma dúvida comum que a gente teve até no Tira Dúvidas mesmo, né, nas nossas aulas, e eu tenho muitas dúvidas dessa aí no nosso canal da internet. O que é DDR e o que é IDR? Galera, isso aqui é uma coisa muito comum de se perguntar, porque são siglas, né? Olha, os dispositivos DR, eles são divididos em 3 diferentes dispositivos, tá? O primeiro é o interruptor diferencial residual. O segundo é o disjuntor diferencial residual. E o terceiro é o módulo diferencial residual, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. No caso do IDR, é o interruptor diferencial residual. A função dele é proteger apenas contra fuga de corrente, tá?
Nesse caso, esse dispositivo, ele só pode ser instalado para proteção de fuga de corrente. Ele precisa de um disjuntor para proteger contra sobrecarga e também contra curto-circuito. Ele não tem função de disjuntor, então ele precisa de um disjuntor em paralelo com ele, tá bom? Já o DDR, galera, ele é disjuntor e ao mesmo tempo dispositivo diferencial residual. Então ele protege contra sobrecarga, contra curto-circuito e também contra corrente de fuga. No caso, quando você está utilizando um DDR, você dispensa o uso de um disjuntor para proteção nesse caso, porque ele já tem a função de disjuntor também. E para a gente finalizar, vou pôr uma foto aqui do módulo DR, que ele já vem com um barramentozinho, tá? O módulo ele para ser conectado em paralelo com o disjuntor. Ele também só tem função de fuga de corrente, tá? De proteção contra a fuga de corrente. Então, ele não tem função de disjuntor, só que o barramento já vem próprio para você conectar um disjuntor do lado, tá? Esse é o módulo DR. Outra dúvida muito comum dos profissionais é o seguinte: DR bipolar ou tetrapolar? Como funciona isso? O pensamento é o mesmo do disjuntor, né? O disjuntor a gente não tem monopolar para uma fase, bipolar para duas fases, tripolar para três fases. É a mesma coisa do DR. Só que dentro do DR também passa o neutro. Eu vou mostrar isso para vocês nos esquemas de ligação, tá? O neutro também passa dentro do DR, por isso que ele protege tudo no circuito, tá? Como que fica o bipolar e o tetrapolar? No caso, o bipolar, ele é o DR com duas entradas e duas saídas, tá? Já o tetrapolar, ele é o DR com 4 entradas e 4 saídas. Mas não se preocupe não, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente faz essa ligação aí. Ou melhor, daqui a pouquinho não. Vou mostrar agora, aqui, ó, tá aqui, ó, esquema de ligação. Então, vou pôr as animações aí para você entender. Primeiro esquema de ligação do DR bipolar. Vamos lá, hein? Primeiro esquema é o fase mais o neutro, tá? Então a gente tem aqui, ó, um esquema de fase mais o neutro. A gente tem a primeira fase descendo aqui no borne 1, tá? Na entrada 1, e o neutro tá onde a entrada Nzinha, tá? E a saída a mesma coisa. Na saída 2 a gente tem a fase saindo por ela e o Nzinho embaixo é onde tem a saída do neutro. Então, galera, perceberam que o DR é muito parecido com o disjuntor? Mas o botãozinho que eu falei com vocês é o que diferencia ele para você saber se ele é um DR ou não. Legal? Isso aí é o primeiro modelo do esquema de ligação num DR bipolar. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo modelo, que é a fase mais a fase. Duas fases num DR bipolar. Vamos lá! Aí, ó, nesse esquema aqui de operação, a gente tem as duas fases entrando no borne 1 e no N entra a segunda fase. Era para entrar o neutro, mas a gente pode entrar com uma segunda fase nesse N aqui, tá? O número 2 embaixo é a saída da primeira fase e o N é a saída da segunda fase. Bom, galera, isso aqui é muito utilizado quando a gente tem um equipamento 220. Por exemplo, eu utilizo muito para ligação de banheira de hidromassagem. É obrigatório banheira ter DR para ela. Então, quando eu tenho que pôr um DR só para banheira, eu utilizo aí uma fase entrando no borne 1, a outra fase entrando no borne 2, tá bom? Agora, vamos explicar para vocês o uso e a instalação do DR tetrapolar, tá? Primeiro esquema de ligação vai ser duas fases mais o neutro. Então, vou mostrar para vocês como se liga duas fases mais o neutro num DR tetrapolar. Dá uma olhadinha aí, ó. No DR tetrapolar, a gente tem as duas fases entrando pelos bornes 3 e 5 e o neutro entrando pelo borne com a letrinha N, como sempre, né? A saída fica no borne 4 e o 6 das duas fases e o neutro sai pelo N, tá bom? Galera, é muito importante vocês saberem disso. Eu já errei nessa ligação. A entrada de um DR tem que respeitar o esquema de ligação, tá? Você não adianta alimentar DR por baixo, pelos bornes 4 e 6, e sair com a fase por cima, tá? Sair com a carga por cima. Você tem que alimentar o DR sempre por cima e sair com ele por baixo. Outro detalhe, tá vendo o borne 1? Eu não mostrei que o borne 1... Põe de novo essa animação pequenininha aqui pra mim, Chuck. Aqui na alimentação de duas fases mais o neutro, o borne 1 ele fica vazio, tá? Você não pode conectar uma fase no 1 e a outra no 5 ou a outra no 3. Tem que ser na sequência 3 e 5, porque na hora que você aperta o botão de teste, que eu vou explicar sobre ele daqui a pouquinho, ele não atua, ele não simula. Então a ligação bifásica, no caso de duas fases, mais o neutro num DR tetrapolar, tem que ser no 3, no 5, a entrada e no N, e a saída no 2, no 6 e no N, beleza? Agora eu vou explicar para vocês 3 fases mais o neutro, uma rede trifásica. Como é que fica a ligação aí, ó? É muito simples nessa ligação, porque a gente já tem as 3 fases, então automaticamente a fase 1 vai no 1, a fase 2 vai no 3, a fase 3 vai no 5,
o N é o neutro, tá? E a entrada de energia e a saída de energia fica com os bornes 2, 4 e 6 para as fases e o N fica para o neutro. Então, gente, ligar na rede trifásica é muito simples aí no caso do nosso DR tetrapolar. Galera, muito legal, agora tem a explicação sobre botão de teste, tá? Põe para mim o DR aqui e pisca para mim, simboliza aqui qual que é o botão de teste. Esse carinha aqui, ó, é um DR tetrapolar do nosso modelo e esse aqui é o botão de teste, tá, gente? Esse botão de teste aqui, ele simula uma fuga de corrente dentro do nosso dispositivo. Ele simula que alguém está tomando choque ou que está vazando energia. Se você acabou de instalar, você tem que apertar esse botão e ele tem que desarmar, né? Ele tem que ativar. Se o DR não cair, se ele não desarmar, ou tem alguma coisa errada na instalação. Então o botão de teste, ele é para conferir, ele é o fiscal da instalação se ela está feita corretamente, tá bom? Galera, outro detalhe muito importante é os tipos de aterramento que aceitam no DR, tá? O DR, ele aceita vários tipos de aterramento, só que tem um que ele não aceita depois dele de jeito nenhum, que é o tipo de aterramento TNC. O aterramento TNC, ele é o terra e o neutro em comum, tá? Você pode chegar, quer ver? Põe uma animação aí, ó. Você pode chegar com esse tipo de aterramento, tá, no DR e retirar, pode usar sim o terra e o neutro em comum. Só que depois que sair do DR, você não pode interligar o neutro com o terra de jeito nenhum, porque isso irá causar a atuação e você irá anular o seu DR da rede, tá bom? Então, aquele negócio de ficar ligando, né, o verdinho do chuveiro no neutro, quando não se tem aterramento, além disso ser proibido por norma, quer ver um detalhe, gente? Eu vou pôr aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo um link do vídeo que a gente tem no YouTube, falando o que fazer quando a casa não tem aterramento, tá? Você não pode fazer aterramento TNC dentro da residência. O TNC ele só pode chegar até o quadro de distribuição. Então, vocês veem esse vídeo lá que vai aumentar muito também a capacidade técnica de vocês, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, no aterramento para DR é o seguinte, ele aceita depois dele o TNS e aceita o TNCS. O TNS é o terra e o neutro separado. Isso mesmo, é quando a gente tem dois condutores separados ao longo de toda a instalação. Já o TNCS é quando ele chega o terra e o neutro no mesmo condutor e a partir dali ele desmembra e se torna um TNS. Então, se ele chega em TNC, que é neutro e terra em comum, e ele separa para TNS, tá bom, gente? Então, esse aqui também pode. E o TT, que é quando você bate uma haste separada e liga diretamente no barramento lá do DR. Esse aí é o aterramento TT. Para aterramento IT, que é a impedância no neutro, né, você automaticamente tem que consultar a NBR 5410, mas também é um aterramento menos utilizado aí para residências, né? Ele é mais utilizado em setores da indústria mais específicos. Então, vocês precisam se preocupar o seguinte, aterramento TNC de forma alguma depois do DR, porque isso anula a função dele, tá bom? Ótimo. Aí vem um detalhe e vem o que eu considero o passo a passo para descobrir defeitos no DR. Isso mesmo, galera. Além de deixar aqui aqui embaixo aqui um PDF para vocês desse fluxograma, que eu chamo de fluxograma, né? Vocês também encontram na nossa apostila lá. Você pode estar olhando na apostila sobre o fluxograma de como descobrir defeitos através do DR. Isso mesmo, gente. Isso aqui é a parte mais importante na manutenção. Já pensou, você chega num cliente que o DR está desarmando? Como você vai efetuar aí a troca? Como que você vai efetuar essa manutenção? Você tem que ter um passo a passo para saber, né? Tem que executar as tarefas. Então, nesse fluxograma que eu vou deixar aqui embaixo, e você pode olhar na nossa apostila também, ele tem o passo a passo para você descobrir defeitos na instalação através do DR. Galera, isso é muito legal, tá? Já de cara eu vou deixar algumas dicas para vocês aqui, ó. Presta atenção nessa primeira dica. Primeira coisa que você tem que observar assim que você chegar na instalação que está atuando o DR, que o DR está caindo. Se o neutro foi interligado ao terra depois do DR. Isso aí você tem que observar de cara. Se foi interligado o neutro junto com o terra, que nem aquele negócio que eu te falei do chuveiro, que nem eu te falei que ligou um barramento no outro, né? Se tem algum contato do neutro com o terra, isso aí está anulando o DR, tá? Isso aí não tem função. Então, primeira dica é isso, tá bom?
A segunda dica, galera, é a seguinte: se a instalação não possui o DPS, que é a nossa próxima aula sobre o dispositivo de proteção contra surtos, né, que ele protege contra raios, descargas atmosféricas, protege também os equipamentos contra manobras na concessionária, sobretensão em tudo, né? Se não tiver aquele cara vermelhinho ali ou um dispositivozinho, né, do lado, que eu vou explicar na próxima aula, não se preocupe. Aí você tem que se preocupar que esse DR pode ter queimado ou o DR pode ter atuado por causa de uma sobretensão. Então você tem que observar se tem o DPS em paralelo com o DR, que nem vocês vão aprender na montagem do quadro. Se você não você não viu um DPS, também pode ter sido uma manobra da concessionária, pode ter sido um raio, tenha queimado o dispositivo, tá bom? Vimos então nessa aula o quão importante é o uso do DR ou IDR, né, na nossa instalação, desde salvando vidas, até mesmo na detecção de fuga de corrente, e logo temos uma economia de energia também, pois se não tivesse, né, na instalação um DR, dificilmente iria detectar esse consumo mais elevado, conforme eu expliquei. Logo abaixo da videoaula eu vou deixar de bônus mais 2 aulas extras sobre dispositivo DR. Agora explicando uma situação prática que acontece com chuveiros elétricos de baixa qualidade, tá? E também uma situação na qual não usamos neutro no DR. Assista essas 2 aulas como complemento de conteúdo que vale muito a pena, combinado? Na nossa próxima aula falaremos sobre os DPS, dispositivo de proteção contra surtos. Eles evitam a queima dos equipamentos ligados às tomadas e também são dispositivos obrigatórios em uma instalação, segundo a NBR 5410. Porém, a gente sabe também que poucos profissionais acabam instalando achando que ele é apenas um gasto desnecessário. Na minha opinião, desnecessário é deixar uma TV de um cliente queimar, sabendo que tem proteção contra isso. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes não, explico melhor na próxima aula. Mais uma vez, a apostila referente a esta aula está fixada na descrição, faça o download dela e aproveite ainda mais o nosso conteúdo. E não se esqueça também que você pode tirar dúvidas direto com o nosso suporte técnico através dos comentários logo abaixo da aula também. É só perguntar que rapidamente a gente te responde. Aproveita também para dar uma lida nos comentários dos colegas. Isso é uma forma de aprender ainda mais. Combinado? Grande abraço e até a próxima aula.